Muito bem, meus amados e queridos irmãos, na palavra de hoje vou citar aqui 3 passagens bíblicas referentes à oração. A oração onde Deus responde de formas surpreendentes. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 38, podemos ver a história de Elias, quando ele ora e o fogo desce do céu. A oração do profeta Elias, pedindo que Deus mostre ao povo que ele é o verdadeiro Deus. Quantas vezes nós estamos servindo a Deus e vemos pessoas nos apontando, zombando de nós, adorando outros deuses, dizendo que os seus deuses são os verdadeiros, quando na realidade o único Deus verdadeiro é o Deus ao qual servimos. Então Deus responde o profeta Elias com fogo do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água. Então o profeta Elias ele fez questão de cavar um buraco profundo, colocar bastante água. E na época a água era caro, era escasso, não chovia na época de Elias, porque ele ousou levantar a voz para o céu e profetizar que não choveria. A terra estava seca, as pessoas estavam guardando água, e o profeta Elias ele pega e manda trazer água, aleluia, para colocar no buraco que foi cavado, para quando o fogo descer, consumir ali tudo, evaporar essa água, aleluia. E então o Deus verdadeiro ser louvado. Os profetas de Baal ficaram com muito medo, ficaram aterrorizados, enquanto os profetas de Baal estavam cansados de clamar a Baal que se manifestasse de alguma forma. Elias estava zombando. Aí a história se inverteu. Quando os profetas de Baal zombavam de Elias, ele ficou calado, ficou na dele, estava orando a Deus pedindo direção. E quando chegou a vez dos profetas de clamarem ao Deus Baal, então chegou a vez de Elias dar o troco. Chegou a vez de Elias zombar dele. Isso não é história, isso não é invenção. Se você for pegar essa passagem bíblica, você verá que a Bíblia narra esse fato, onde Elias ele zomba dos profetas de Baal. Porque que efeito e que poder tem o Deus Baal sobre nós? Nenhum. Deus Baal é um Deus que não cura, é um Deus que não fala, que não se movimenta, é uma estátua imóvel, inerte, que não tem mente, que não criou os céus e a terra, que não fez eu e você. Você foi planejado, você foi desenhado por Deus, você nasceu, Deus sonhou com você, Deus desenhou os teus cabelos, os teus olhos, a tua boca, o formato do teu corpo e soprou na tua narina. Ele desenhou você e determinou de quem você nasceria, independentemente da forma que você foi gerado. Deus desejou você. Você é importante para Deus, para mim. Aleluia. Que mal tem, aleluia, de louvar a Deus por isso. Essas palavras são verdadeiras e podemos encontrar na Bíblia passagens em que Deus ele fala que antes que nós falássemos algo, ele já sabe o que cada um vai falar. Porque como Deus consegue fazer isso? Porque ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Seus olhos estão, aleluia, atentos a todos. Por isso que quando nós formos arrebatados, haverá um grande julgamento e haverá um grande telão que mostrará o pecado de todos. Então não pense que você, quando for pecar, você não está sendo observado. Você pode estar sozinho, mas os olhos do Senhor estão sobre você 24 horas por dia. E Deus ele não dorme. Deus ele tem um HD infinito, onde guarda todas as imagens. E no dia certo, elas serão reveladas. Porém, Deus ele não tem prazer em condenar alguém. Deus, o prazer dele é que o pecador ele se arrependa, se volte dos seus caminhos
e comece a andar com Ele em sinceridade, abandone o pecado e seja salvo. Deus não tem prazer em condenar o pecador. Deus ele tem prazer em salvar esse pecador. Mas só que Deus precisa de provas para que no dia do grande juízo final, quando formos julgados, vamos perguntar: naquele dia você fez tal situação, foi assim assado, você estava só, para que nós não negamos, né? São provas de um ato. Se você fez o ato, pediu perdão, acabou, você foi perdoado. Não existe mais condenação. Quando você peca, se arrepende de verdade, pede perdão, Deus esquece o teu pecado, ele joga no mar do esquecimento e você tem uma nova chance. Aleluia. A questão é, continuar no pecado vai nos fazer gerar morte. Primeiramente, a morte espiritual. Se insistirmos demais no pecado, a Bíblia fala que o salário da morte, o pecado, aleluia, o salário do pecado é a morte. Então, quando vemos muitas pessoas jovens deixando esta terra, este mundo, é porque estava muito entranhado no pecado. Já não ouvia pai e mãe, já estava numa situação que pecava e não sentia nada. Já estava tão enrustido no pecado que já não fazia mais diferença pecar. Então era pecado em cima de pecado. Às vezes Deus tem misericórdia de certa pessoa, né? E toca nessa pessoa para que ela possa acordar. Mas há pessoas que pecam tanto que elas dormem no pecado. Elas pecam, pecam e pecam. São perversas, são más e não enxergam o seu próprio pecado. Em nome de Jesus eu quero determinar que você possa enxergar o teu pecado e apresentar a Deus e se arrepender e pedir perdão e ter uma nova vida. Porque quando pensamos que estamos de boa, estamos bem, que tal situação ela não é pecado, tal coisa que eu faço, por que é que tem de mal, né? O que é que tem de mal fazer isso? Quando na realidade é pecado. E pecado tem nome, tem que ser apresentado a Deus. Eu sei que a palavra de hoje era sobre oração. Era sobre, aleluia, profeta Elias, 1 Reis, capítulo 18 e tudo mais. Só que tem tudo a ver. Os profetas de Baal estavam em pecado. Aleluia. Jezabel era uma pecadora nata. Aleluia. Queria o mal, ela era perversa, queria a cabeça de Elias. Portanto, pessoas perversas que não acordam do pecado, que não se arrependem, que são cabeça dura, de dura cerviz, é muito difícil você conversar com essa pessoa, abrir os olhos dessa pessoa para que ela seja salva. Muitas vezes a própria pessoa faz o seu caminho e ela caminha em direção à condenação, porque ela não tem a mente aberta no sentido de: será que eu estou fazendo certo? Eu devo ouvir as pessoas ao redor e julgar o que é certo, o que é errado e reter somente o que é bom. É o que a Bíblia nos ensina. Eu quero deixar essa passagem, essa palavra para você, que você possa, aleluia, refletir. Porque eu falo tanto de pecado. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. Ele nos impede de ouvirmos, de termos um relacionamento com Deus. De termos, aleluia, a salvação das nossas vidas, das nossas almas. Isso é de extrema importância. Tão importante quanto a oração. Em nome de Jesus, receba a sabedoria do céu para discernir o que é certo e o que é errado espiritualmente na tua vida. Amém.